Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos agora para a nossa aula 13. Vamos agora ver ondas eletromagnéticas, tá certo? Eu começo essa aula dizendo um dispositivo simples que é chamado de rádio de Galena, tá? Que basicamente ele é um receptor de ondas eletromagnéticas, tá? Ele é um rádio mais simples possível. E é legal que você consegue fazer isso em casa com poucos elementos, componentes elétricos, né? Por exemplo, ele vai um indutor, uma bobina, né? Capacitor, um diodo, são coisas simples e você consegue fazer então um mini rádio em sua própria casa, tá? E é legal que aí variando aí a reatância, né? Ou seja, o comprimento do indutor, tal, e a capacitância do capacitor, você consegue sintonizar as diferentes estações, tá bom? E aí, se você quiser saber mais, então, um pouquinho sobre isso, eu recomendo você pesquisar na internet, que é bem interessante. Bom, mas na aula de hoje, vamos falar então das ondas eletromagnéticas. Na aula passada, a gente viu, né, as equações de Maxwell e a sua importância. Então, nas equações de Maxwell, ele descreve então as variações, né, temporais e espaciais do campo elétrico e do campo magnético. E aí lá ele mostra que um vai interferir no outro, tá? E aí, naturalmente, quando ele junta essas equações, é, surge então uma função de onda, tá? Naturalmente, você chega numa função de onda, e aí então ele chamou disso de ondas eletromagnéticas, tá? E qual que é a hipótese do Maxwell? É que o campo magnético variável, então se eu tenho um campo magnético que ele muda temporalmente, tá? Ele vai ter algum efeito elétrico no campo elétrico na região, tá? E aí a simetria também acontece para a eletricidade. Se eu tiver um campo elétrico que ele muda no tempo, eu vou induzir algum efeito magnético no espaço. Então, são duas faces de uma mesma natureza, tá? Então, já não vale mais a pena falar somente de eletricidade e de magnetismo, mas sim de eletromagnetismo, tá certo? E aí, o legal é que, assim, quando ele junta, então, ele vai mostrar que essas ondas eletromagnéticas é a luz, tá? Então, quando ele faz isso, tudo que tinha de óptica, né, junta no meio desse bolo. Então, eletromagnetismo é uma área da física que vai juntar eletricidade, tudo aqueles efeitos que a gente viu, de magnetismo e os efeitos de óptica também, tá? Vocês ainda não viram, mas vai envolver reflexão, refração, difração de ondas, tá bom? Então, uma área muito rica de possibilidades de fenômenos, tá? A óptica pode não parecer, mas ela faz parte aqui tanto quanto o que a gente usa no dia a dia. Então, por exemplo, aquelas lâmpadas incandescentes, né, que emitem luz para iluminar nossa casa, as próprias lâmpadas de LED, displays de celulares, notebooks, computadores. Então, tudo isso que brilha, né, que gera luz, tem no seu cerne, né, algum tipo de corrente elétrica, enfim, é gerado, então, é um efeito óptico produzido por eletromagnetismo, tá bom? Bom, e aí, posteriormente, né, então começou-se a se formular fundamentos teóricos para as ondas eletromagnéticas. Então, hoje já se sabe, né? Então, é produzido por oscilações de cargas elétricas. Então, qualquer corpo carregado. Em eletrostática, a gente via a carga parada. Agora, a carga ela vai se mexer. Então, se a carga elétrica seja positiva ou negativa, se ela estiver oscilando, o campo elétrico vai variar no tempo e o campo magnético também, porque a gente viu cargas em movimento gera campo magnético, tá? Então, as ondas eletromagnéticas são produzidas pelas oscilações de cargas elétricas. E aí o que acontece? O campo elétrico e o campo magnético, nas ondas aqui, então eles vão ser perpendiculares entre si. Então, nesse diagrama, é como se a flechinha azul, né, que pode ser o campo eletromagnético, ele está na direção X, tá? Oscilando, e a flechinha vermelha, ele vai estar na direção Y de oscilação, tá? E aí tanto faz se vai ser o campo elétrico ou magnético, mas a ideia é que eles são perpendiculares entre si, fazem um ângulo de 90 graus. E a direção de propagação da onda é sempre perpendicular aos campos elétricos e magnéticos. Então, se eu tenho o campo elétrico oscilando para cima e o campo magnético desse lado, a velocidade da onda ela se propaga radialmente, tá? A direção de propagação do campo elétrico e magnético. Então, é um fenômeno aqui, uma entidade tridimensional.
E aí o que acontece? Naturalmente, das equações de Maxwell, você consegue calcular, esse era um problema recorrente da época, né? Qual que é a velocidade da luz? E aí, naturalmente, você calcula ela pela razão aqui da raiz daquelas duas constantes fundamentais, que é a permeabilidade elétrica e a permissividade magnética, tá? Enfim, mas aí se você fizer as continhas, tá? Você tem o valor dessas duas constantes, você chega num valor próximo aí de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, tá? Então aqui é uma velocidade, praticamente é a velocidade da luz que chegava bem próximo das medidas experimentais feitas na época. E aí veja, e temos também que a onda ela vai carregar energia. E nesse sentido de carregar energia, você tem um momento, você tem uma força de pressão aplicada pela onda, tá? Mas o cálculo de quanto que é a energia que é carregada pela onda eletromagnética é dada pelo vetor de Poynting, tá? A ideia é que é o seguinte, o módulo desse vetor de Poynting S, ele é o produto, né, vetorial das ondas elétricas e magnéticas, a menos de uma constante, mas a ideia aqui é que você consegue calcular quanto de energia que a onda está se propagando, tá? E essa energia, a gente vai ver que ela pode ser usada, por exemplo, para aquecer objetos ou para degradar objetos, tá? Se for uma radiação ionizante. E também aqui vai ser energia necessária para transmitir uma informação, no caso de ondas de rádio, tá? E o interessante é que o Maxwell, ele fez as suas equações, propôs a existência de ondas eletromagnéticas e um pouco tempo depois elas foram comprovadas, tá? E elas foram comprovadas justamente por Heinrich Hertz. E aí tanto é que vai levar o nome do Hertz em homenagem a ele, tá? Bom, mas como a gente vai falar de ondas, eu preciso fazer uma pequena revisão teórica aqui com vocês, tá? Ondas, no aspecto geral, tá? Ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas, tá? Então, é uma perturbação local do espaço, tá? Então, é uma perturbação periódica, tá? E aí a gente vai chamar o ponto máximo aqui das ondas de cristas e os pontos de mínimo de vales, tá? Então, se você tem uma linha aqui de equilíbrio, ponto máximo é crista, ponto mínimo é vale, tá? E aí nós temos alguns parâmetros, que são os parâmetros espaciais e temporais da onda, tá? Parâmetros espaciais é a amplitude da onda eu vou considerar como a altura aqui da onda, né, do ponto de equilíbrio até o ponto de máximo, ou do ponto de equilíbrio até o ponto de mínimo, tá? Então é o mesmo tamanho, então isso daqui eu vou chamar de amplitude da onda. O comprimento de onda é a distância entre duas cristas ou dois vales, tá? É basicamente o comprimento que a onda anda para ela subir, descer aqui e voltar ao equilíbrio, tá? Então, essa distância aqui é o comprimento de onda, tá? Então, esses dois são parâmetros espaciais, então são unidades que é dadas em metros. Parâmetros temporais. O período da onda ele é o tempo necessário, né, para a onda sair do equilíbrio, subir no máximo, descer no mínimo e voltar ao ponto de equilíbrio, tá? Então isso daqui é o período e ele é dado em segundos. E a frequência da onda é o inverso do período. Então 1 dividido pelo período você tem a frequência que é dada em hertz, tá bom? Então são 4 parâmetros importantes que nós caracterizamos a onda. E a partir disso, nós conseguimos calcular a velocidade da onda, de qualquer onda, tá? Multiplicando o comprimento de onda vezes a frequência, tá? Então, no caso de ondas eletromagnéticas, nós vamos conseguir detalhar, né, uma onda eletromagnética pelo seu comprimento de onda e a frequência. Veja que se eu passar o comprimento de onda dividindo aqui, então a frequência vai ser inversamente proporcional ao comprimento de onda e vice-versa, tá bom? Ok? E aí nós temos, então, uma coisa muito importante, que é o espectro eletromagnético, ou seja, uma relação entre todas as faixas de comprimento de onda e frequência da radiação eletromagnética e qual é a sua relação com algumas entidades do nosso cotidiano. Lembre-se que o comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência, então se um aumenta, o outro diminui, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos exibido o comprimento de onda. Então, aqui nessa região, eu vou ter um comprimento de onda muito pequenininho, e aí eu vou aumentando o comprimento de onda até ele ficar bem largo, tá? E aí você vai notar, então, isso daqui é os comprimentos de onda, né? Aqui você tem 10 a menos 12, 10 a menos 10,
até chegar num comprimento de onda largo de 10 a terceira, tá? Só para vocês terem uma noção, isso daqui é dado em metros, né? Então isso daqui seria 1 quilômetro. Imagina uma onda de um comprimento de onda de 1 quilômetro, tá? E aí você vê que a frequência, então, é inversamente proporcional. Aqui você tem altos comprimentos de onda, você vai ter baixas frequências. E aqui você vai ter baixo comprimento de onda, você vai ter alta frequência. Então a frequência vai de 10 a quarta até 10 a 20, mais ou menos, tá? Isso daqui é só uma faixa que nos interessa, mas na verdade isso daqui é um contínuo, tá? Vai tanto para valores bem baixos e valores bem altos. Mas o que eu quero chamar a atenção é exatamente nas características, tá? Ondas de grande comprimento de onda são as ondas de rádio. A gente já vai ver por quê, tá? Ondas um pouquinho menores são as micro-ondas, né, que nós usamos, por exemplo, para aquecer nosso alimento. Temos o infravermelho. Aí você vê que essa pequena faixa aqui de comprimento de onda é a luz visível. Então, todas as cores que nós enxergamos estão somente nessa faixinha aqui. Temos depois a radiação ultravioleta, os raios X e os raios gama, que são os mais energéticos, tá? E aí você vê, ó, que nessa faixinha aqui de comprimento de onda da luz visível, está todas as cores que nós enxergamos, tá? Bem, bem interessante. Então, agora no resto da aula, vamos dar alguns detalhamentos desses tipos de radiação, que são todos partes de uma mesma entidade, que são as ondas eletromagnéticas. Primeiro, a radiofrequência, tá? Então, as ondas de rádio, essas ondas de radiofrequência, né, são usadas em rádio e televisão, em comunicação. E elas têm frequência, né, da ordem de 10 a quarta, 10 a 8 Hz, o que dá um comprimento de onda aí em torno de 1 metro. Elas são bastante usadas em comunicações porque esses tipos de radiação são refletidos na ionosfera facilmente. Então, por exemplo, se eu estou usando antenas, né, para transmitir o meu sinal, eu consigo uma reflexão na ionosfera aqui, e isso vai me dar um alcance maior aqui para chegar na antena de onde eu quero, na antena das nossas casas, por exemplo, tá? Então, isso daqui também é usado em satélite, né, para retransmitir o sinal, mas mesmo se não tiver satélite, você consegue também uma eficiência muito boa usando essas ondas, tá? Então, é por isso que nós usamos esse tipo de ondas para radiodifusão, tá? Porque as demais ondas, ela atravessa a ionosfera. Essa daqui, ela é refletida, tá certo? Então, é exatamente essa ideia do uso do satélite de comunicação artificial. Então, você transmite a sua informação, tá? E aí você consegue, pelo satélite, direcionar para qual região você quer transmitir aquela informação. É isso que os celulares fazem, o rádio, a TV, tá bom? Microondas. As microondas, então, é usados aí tanto em celulares, radares e transmissão de calor. A frequência é um pouco menor, né, de 10 a nona, 10 a 11. Na verdade, a frequência é um pouco maior, o comprimento de onda que é menor, tá? E aí o comprimento de onda vai de 1 metro até 1 milímetro. E aí nós temos as faixas, ou seja, as bandas de comunicação. O celular, então, ele beira aí de 850 a 2.200 MHz. Então, cada operadora de celular, ela tem uma faixa, uma banda ali de uso dessa frequência, tá? Aviões e navios, você vê que é de 300 a 300 mega a 300 GHz, são as ondas de radar, tá? Então, geralmente aqui você usa como sonares para você se orientar em navegações, tá? E o interessante é que é o seguinte, tanto nessa parte de sonares, né, de radar, tanto celulares, existem umas faixas, né, que são as comerciais, para a população comum, mas existem algumas faixas que são específicas para uso secreto, uso militar, por exemplo, de exército, marinha, aeronáutica, tá? Então, tudo isso é comunicação secreta e são faixas, então, que você não consegue atingir com equipamentos convencionais, tá? E geralmente aí você precisa de equipamentos mais robustos, tá bom? De radioamadores, por exemplo. E aí os eletrodomésticos que nós usamos de uso comum para aquecer alimentos é uma faixa aí em torno de 2.450 MHz, tá? E aí geralmente lá a gente tem um magnetron que ele vai emitir essas ondas eletromagnéticas e vai agitar as moléculas de água e aquecer nosso alimento. Então lembre-se, o micro-ondas ele aquece somente água, moléculas de água, tá? Então se você colocar um cereal, alguma coisa que tenha baixo teor de água ali, não vai aquecer muito bem o micro-ondas, tá? Com o uso do micro-ondas. Luz visível.
A luz visível, então, ela é a faixa que nós conseguimos enxergar. Então, você vê que o espectro eletromagnético ele é muito amplo, mas a gente só enxerga uma pequena faixa, tá? Então, a gente enxerga desde o violeta, que é em torno de 400 nanômetros, né, de comprimento de onda, e essa faixa de frequência, até o vermelho, que é em torno de 750 nanômetros, tá? Abaixo de 400 ou acima de 750, nós não enxergamos nada, tá? E aí nós passamos por todo aquele espectro: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, tá? Para você lembrar, é VAAV, VAAV, tá? As iniciais aqui. Mas você vê então que cada cor vai ter um comprimento de onda específico, e aí existem materiais ou meios, né, que eles espalham a luz. Então, a somatória de todas essas cores vai dar o branco, mas existem fenômenos ópticos, né, que nós espalhamos cada comprimento de onda em um determinado ângulo. Então você tem um espalhamento da luz e aí você vai ver esse tom colorido, que aí você já deve estar imaginando, é justamente o arco-íris, tá? O arco-íris, ele é esse espalhamento da luz branca pelas gotículas de água da atmosfera, é por isso que aparece geralmente em tempos úmidos, né, após uma chuva, principalmente. Então ele espalha, então, e aí forma um arco-íris, tá certo? Outro detalhe. Os LEDs, que a gente vê, os LEDs coloridos, são basicamente dispositivos semicondutores que eles vão emitir, então, através de um pulso elétrico, uma corrente elétrica, eles vão emitir uma radiação eletromagnética em uma determinada cor. Então, cada cor dessa está envolvida um nível de energia nos semicondutores, então você consegue construir semicondutores, né, para ele emitir determinada cor em determinado comprimento de onda. E aí nós temos o infravermelho. O infravermelho são frequências menores do que a cor vermelha, nós não enxergamos, tá? Mas ele está rodeado em nosso cotidiano. Ele é caracterizado pelo calor, então qualquer corpo que troca calor com o ambiente, ele está emanando radiação infravermelha, tá? Geralmente você tem dispositivos que conseguem coletar essa radiação infravermelha, são aquelas câmeras de infravermelho, tá? Usados em segurança, em vida animal, tal. E qual que é a ideia aqui? Essa radiação, ela é capaz de excitar vibrações moleculares. Ela ainda não é considerada uma radiação ionizante, porque ela não vai quebrar a ligação química, mas ela vai excitar. Então é por isso que ela também é vinculada muito ao princípio de calor, porque se você incide radiação infravermelha em um objeto, ele vai esquentar, tá bom? E aí, então, é usado tanto aí também em materiais, tá? Para você investigar a estrutura do material. Então, você joga a radiação infravermelha e você coleta a radiação que o material vai emanar. Dependendo do comprimento de onda que o material emana, isso tem a ver com os modos de vibração das moléculas constituintes daquele material. E aí você consegue, então, descobrir se o material é feito, por exemplo, de carbono, de nitrogênio, de hidrogênio, através da excitação óptica desses materiais por radiação infravermelha, tá? Ultravioleta. O ultravioleta, ele é uma radiação constituinte, né, das radiações solares, tá? Elas têm frequências maiores do que a cor violeta, tá? Então, ele é um pouco energética, tá? E aí, existem três faixas, na verdade. O UVA, que tem um comprimento de onda longo, tá? Então, ele é importante para a gente porque ele vai estimular o nosso corpo a produzir melanina. Então, ele faz bem para a gente, tá? Na nossa pele e tal. Só que nós temos também o UVB e o UVC, desculpa, aqui é UVC. O UVB e o UVC, a maioria deles, eles são bloqueados pela camada de ozônio, tá? Então, aquele problema do buraco na camada de ozônio era justamente para bloquear as radiações ultravioleta de médio e curto comprimento de onda, tá? Mas, enfim, mais uma faixa sempre passa, tá? E aí a ideia é o seguinte, esse UVB, ele já tem um comprimento de onda menor, né? E ele vai provocar a vermelhidão da pele. Então, esses aqui a gente tem que tomar cuidado. E o UVC, desculpa, aqui tá o A, tá? Ele tem um comprimento de onda menor ainda, e é ele que é grandemente absorvido para a camada de ozônio, tá? Mas ainda uma parte dele passa, tá? E o risco dele aqui é que ele produz câncer, tá? E aí vem, então, os produtos que nós usamos, que são os protetores solares.
Nos protetores solares, vem uma indicação aqui em porcentagem, tá? Que é o FPC, FPS, que é o fator de proteção solar. Como é que eles medem isso? Eles medem assim, é a razão, né, uma porcentagem, a razão do tempo mínimo de exposição para a vermelhidão da pele protegida, dividido pelo tempo mínimo de exposição para a pele desprotegida, tá? Tudo bem que tem os testes, todos esses testes em laboratório e tal, mas sempre então que você vê no seu protetor solar, né, essa porcentagem, fator 30, fator 50, então equivale a esse FPS, ou seja, a porcentagem de tempo que ele vai deixar você protegido, principalmente do UVC e UVB, tá bom? E detalhe, opa, agora, depois da radiação ultravioleta, a gente vai agora considerar as radiações ionizantes. Essas radiações ionizantes são aquelas que degradam o material mesmo, tá? Porque são produtos de reações nucleares do átomo, tá? Lá no núcleo. Então, são radiações altamente energéticas que podem quebrar ligações químicas. Então, essas que quebram ligações químicas é justamente uma radiação ionizante. A primeira delas, então, é o raio-x. Ela tem um comprimento aqui da ordem de Angstrom, que é 10 a menos 10, tá? E aí, ela varia um pouquinho, né? A gente chama de raio-x duros e moles, essas pequenas variações de comprimento de onda, mas a ideia é o seguinte, como elas são altamente energéticas, ela é altamente penetrante, ou seja, ela penetra tecidos moles, ela atravessa tecidos moles da pele. Mas os tecidos duros, que são os ossos, tá? Ela é um pouco refletida, ela é barrada em partes, tá? Então, qual que foi o primeiro uso, né, que foi do Röntgen, no final do século XIX, foi justamente radiografia. Ele não sabia ainda o que era esses raios-x, tá? Mas ele via que na chapa fotográfica, quando a história mostra, né, que ele fez experiências com a mão da esposa, com a mão do assistente dele, e ele conseguia ver, então, os ossos, tá? Da pessoa. É justamente porque o raio-x, então, ele atravessa a nossa pele, os nossos músculos, mas ele é barrado pelos tecidos duros, e aí você consegue, então, tirar chapas fotográficas. Então, até hoje em dia, é muito usado em medicina, né, para ver fraturas, estruturas ósseas, tá? Mas também é usado em materiais. Em materiais, ele é usado principalmente pelo seu fenômeno de difração. Isso daqui a gente vai ver em mais detalhes nos próximos anos, mas sempre quando você jogar uma onda, né, em um retículo periódico, onde o espaçamento, imagina dois furinhos, né, um anteparo com dois furinhos, e a distância entre os dois furinhos for da mesma ordem do comprimento de onda da radiação, você vai ter um fenômeno de difração. E para o raio-x acontece porque esse tamanho aqui dele, 10 a menos 10, é justamente a distância entre dois átomos, tá? Então você consegue fazer experimentos de difração usando raio-x, tá bom? E aí isso daqui é muito usado para analisar, então, materiais, tá? E o raio-x ele é produzido, né, pela frenagem, ou seja, desaceleração brusca de elétrons de alta energia. Então a gente faz isso numa ampola, aqueles tubos de TV antigo, por exemplo. Você produz os elétrons por emissão termiônica, ou seja, para aquecer no metal, tungstênio. Você acelera eles por campo elétrico e aí você barra eles com algo, tá? E aí nessa barrada eles têm a sua velocidade diminuída bruscamente e aí quando ele diminui a velocidade, você frena eles, eles emitem radiação. E no caso eles vão emitir então raio-x, tá? E aí nós temos a outra radiação ionizante, que é justamente os raios gama, tá? E aí quem é aficionado por quadrinhos sabe a referência por que eu estou colocando o Hulk aqui, tá? Mas a radiação gama, ela é produzida pelo núcleo, tá? Então, lá o raio-x você produz pela frenagem do elétron, tá? A frenagem do elétron pelo núcleo atômico. A radiação gama não. A radiação gama você produz dentro do núcleo, envolve a emissão de energia de um núcleo excitado para um estado de equilíbrio dele. Então, ele emite radiação muito energética. Você vê que o comprimento de onda é ainda menor do que 10 a menos 10. E ela é altamente penetrante. Então, por exemplo, aqui, eu estou comparando partículas alfa, beta e gama. A partícula beta é basicamente o elétron, e a partícula alfa, ela é um núcleo de um átomo de hélio, né? Um próton e um nêutron. Então, você vê que com uma folha de papel, você barra partículas alfa.
com uma placa de alumínio, você barra, então, partículas beta, mas para barrar a radiação gama, você precisa de uma placa de chumbo muito grossa, tá? Porque ela é altamente penetrante. Maiores detalhes a gente vai ver na aula de energia nuclear, tá bom? Então, ele é produzido, né, em radioisótopos, né, porque geralmente os isótopos eles têm um núcleo excitado, então ele é emitido, tá? E é basicamente, então, ele é encontrado tanto na natureza, né, em algumas situações peculiares, mas também no espaço. Então, muitas estrelas você investiga através da radiação gama, né? É a radioastronomia. Então, você consegue ter visões diferentes do espaço com luz visível, ou você coletando um infravermelho, raio-x ou radiação gama. Então, você consegue ver coisas que você não vê, tá? Com o olho nu. Agora aqui, eu gostaria de separar um pouco da aula nossa para falar um pouco de rádio, tá? Então, como é que funciona a transmissão e recepção de ondas de rádio? Basicamente, você precisa de um microfone. O microfone, ele é um dispositivo, né? Que ele tem uma membrana, né? E um magneto, uma bobina aqui. Quando você fala, ele vai agitar, então, essa membrana com o magnético, com o magneto aqui, e ele vai, então, a gente já viu, né, essa questão de indução elétrica pelo movimento de condutores, então, você vai transformar o seu som em um sinal elétrico alternado, tá? E aí, justamente, ele vai ter a frequência aí da nossa voz, e aí a nossa voz tem uma frequência de 20 a 20 kHz, tá? Então, o microfone, ele é o cara, então, é o componente, né, que transforma o som em pulsos elétricos. E aí, o que você precisa ter é um circuito elétrico oscilante, né, composto aí, você já deve ter visto um pouquinho de circuito RLC, que eu comentei nas últimas aulas, né, um resistor, um indutor e um capacitor, é um circuito oscilante, e aí você, então, vai ajustar a frequência e a transmissão do sinal. Então, você vai pegar aquele pulso elétrico vindo do microfone, mais uma corrente elétrica vindo do circuito oscilante, que a gente chama de corrente portadora, tá? O que você faz? Você mistura os dois, a corrente portadora e a corrente do sinal elétrico do microfone, e aí vem a mágica, porque aí você vai modular essas duas correntes, né? E aí você vai transmitir. E transmitir envolve justamente você ter uma antena para você excitar as cargas elétricas da antena e você vai ter emissão de radiação. Só que essa combinação das duas correntes, ela pode acontecer de duas formas. Ou você modular a amplitude das duas correntes, aí a gente chama amplitude modulada, né, que é o AM, ou você pode modular a frequência das duas correntes, e aí você tem a modulação da frequência FM. E aí você já consegue perceber dos rádios, rádio AM, rádio FM, o que quer dizer os dois, tá? Em termos práticos, os dois, por exemplo, o rádio AM, ele tem a característica que ele vai mais longe, tá? Mas ele tem uma qualidade menor de som. E o FM, ele vai um pouco mais perto, né, a transmissão dele, mas a qualidade de som ele é melhor, tá? E aí você começa a pensar, se você escuta rádio, qual é a estação que você mais gosta, tá? Se é AM, se é FM, tá? Então, aqui é só mostrando, então, a modulação da amplitude e a modulação da frequência, como é que ocorre das duas correntes, tá? Bom, isso é a transmissão. Então, você precisa ter um microfone, um circuito oscilante e uma antena para você transmitir radiação. E como que você recebe ondas de rádio? Você precisa também ter uma antena para ele receber, né, um receptor. Ou seja, agora aqui vai ser o inverso. Você vai ter os elétrons lá na antena, eles vão receber radiação, vai começar a oscilar e vai produzir uma corrente, tá? Então, você vai precisar dessa antena, do circuito oscilante, e aí o circuito oscilante ele vai agora separar novamente a corrente portadora da corrente do sinal elétrico, né? E o sinal elétrico você vai jogar para uma saída de som, uma caixa de som que vai funcionar ao contrário do microfone. Ele vai receber o pulso elétrico, vai agitar o magneto e com isso você tem a emissão de som, tá? Então, é um processo inverso da transmissão. Então, como eu falei, a detecção, né? Você vai separar a corrente portadora e vai jogar uma corrente do microfone no alto-falante que vai transformar então o sinal elétrico AC
em som, tá? E aí e o detalhe na recepção variando a capacitância do circuito, você está variando a reatância, ou seja, você varia o sinal de recepção. Isso equivale ao sinal de rádio. Então, antigamente, você tinha lá que sintonizar as estações, né? Ou até na TV, cada estação de rádio, de TV, ela é transmitida numa frequência específica, numa faixa de frequência. Então, justamente o que você faz quando você está sintonizando uma estação de rádio ou de TV é você estar variando a capacitância do seu dispositivo para poder receber aquele sinal, tá? E veja, então, o que as estações de rádio e de TV fazem? Elas compram concessões de banda. Então, você compra, se você for montar uma rádio, você vai comprar do governo uma faixa de frequência que você vai poder transmitir. E é justamente essa a faixa de frequência que geralmente se fala em rádio e tal, tá bom? E aí um pouquinho de história, ó, o primeiro rádio ele foi feito por Guglielmo Marconi, tá? Um italiano. Na verdade isso aqui é meio polêmico, tá? Porque o Tesla ele morreu dizendo que o Marconi meio que copiou as patentes dele, tá? Então, enfim, polêmicas à parte, ele é considerado então o primeiro a fazer o rádio, Marconi. A primeira transmissão internacional foi feita em 1901, então ele saiu lá da Inglaterra, atravessou o oceano e foi feito lá no Canadá. Tá? Isso para a época foi revolucionário, né? Inclusive isso daqui influenciou até guerras, porque nas guerras anteriores você não tinha essa comunicação. A partir da Primeira Guerra Mundial você já tem aquelas transmissões via rádio e tal. Tá? E aí outra curiosidade, em 1931 foi inaugurado o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, e aí a iluminação do Cristo ela foi ativada por Marconi lá da Itália, tá? Através de sinal de rádio, tá bom? Bom, aqui é basicamente o que eu falei, ó, a questão da emissão, então você tem o microfone, amplificador de ondas, né? Aí o circuito oscilante. Esse amplificador ele só vai aumentar o sinal, tá? Porque aí o sinal ele tá com uma amplitude muito baixa, ele vai aumentar para ter um sinal maior. Aí você tem o seu circuito oscilante que vai misturar as ondas, o amplificador novamente e a antena para distribuir. E a recepção ao contrário. Você recebe na antena, aí você tem o detector que vai separar a corrente portadora do microfone e você tem o alto-falante que você vai falar, tá bom? Pessoal, então, só para terminar a aula, separei alguns exemplos rapidinhos, tá? Os celulares, assim como o forno micro-ondas, emissores de rádio, emitem radiação eletromagnética. As frequências são diferentes, na faixa de 800 a 1800 MHz. E aí ele fala que tem diferentes efeitos biológicos, né? Por exemplo, a ionização dos átomos. E aí ele dá essas afirmações. A gente quer saber quais são as corretas. Estão na faixa do espectro eletromagnético das radiações não ionizantes, ao contrário dos raios X e dos raios gama, que estão na faixa das radiações ionizantes. Então aqui ele está falando justamente dos micro-ondas, emissões de rádio. Tá? Então essas ondas aqui, todas essas ondas, aquecedores, todas elas estão na faixa de radiações não ionizantes. Ionizantes são somente o raio X e o raio gama. Então isso aqui é verdadeiro. O comprimento de onda dessas ondas aqui, de 800 a 1800, elas estão na faixa de 15 centímetros a 40. Então, nós precisamos calcular o comprimento de onda usando a velocidade da luz e a frequência. Então, fazendo a conta, né, inversamente proporcional, você vai chegar com valores aproximados aí de 37,5 centímetros a 16,7 centímetros, o que está dentro da faixa de 15 a 40. Então, é verdadeiro. E aí a terceira afirmação, estão na faixa de frequência acima da faixa de luz visível, tá? E aí você vê que a luz visível, na verdade, ela vai estar aqui, tá? Nesse ponto. Então, tudo que está para cima é as ondas de rádio, micro-ondas e infravermelho. Então, isso aqui é verdadeiro também. Então, a resposta é que todas as três são verdadeiras, certo? Outro exemplo. O raio-x descoberto pelo Röntgen, tá? São produzidos quando os elétrons são desacelerados até atingir o alvo metálico. Essa desaceleração vai produzir ondas eletromagnéticas, os raios-x, tá? E aí ele está falando da imagem do corpo de uma pessoa em uma chapa de raio-x. Representa um processo da seguinte parte. Aí ele vai dar várias questões, tá? Ele vai dar a questão de refletida, de absorção e de reflexão. Mas o mais correto é essa daqui, que a radiação ela vai ser absorvida pelo corpo, só que ela é absorvida de formas diferentes.
Então, os tecidos menos absorventes, tá? Vão representar, então, um campo claro. Então, se você não... Os tecidos ali moles que não vão absorver muito, vai aparecer, na verdade, os tecidos duros, né? Que eles não absorvem muito, vão aparecer claros. E os tecidos moles vão aparecer escuros, tá? Então, a ideia é essa daqui. E é a partir disso que você faz, então, a chapa fotográfica, tá bom? Pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado, tá? Esse tema aqui de emissão de ondas eletromagnéticas com rádio, tá? É bem interessante. Quem quiser, dá uma olhadinha, que é um tema muito fantástico, tá? E é um assunto bem legal para vocês trabalharem em eletroeletrônica e dá, inclusive, para você fazer alguns experimentos em casa, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.